Olá! Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o narcisismo e suas consequências, tanto para a sociedade de um modo geral, quanto para os relacionamentos amorosos, conjugais. Mas especificamente hoje vamos falar para o relacionamento a dois. E aí, já de início, eu quero deixar aqui 4 aspectos que podem te ajudar a identificar uma personalidade narcisista. Vamos lá? Primeiro dele, a grandiosidade. É próprio do narcisista se sentir maior, melhor, mais inteligente, em todos os aspectos, em todos os sentidos, com todas as pessoas o tempo todo. Então, esta grandiosidade é o primeiro aspecto da personalidade narcisista. Segundo aspecto, vamos lá? Exibicionismo. Se você é melhor que tudo e que todos o tempo todo, por que não exibir isto? Então, o exibicionismo é uma outra característica nata dessa personalidade. Terceiro aspecto, falta de empatia. Percebam que se você é maior e melhor que todos, se você, de certa forma, vou fazer uma colocação aqui, há alguns cientistas, algumas pessoas que, estudando a personalidade narcisista, diz que o narcisista acredita ser feito de um material diferente. Que o narcisista acredita que a matéria-prima utilizada para fazê-lo é melhor que todos os demais mortais. Então, essa colocação. Então, se a pessoa se acredita maior e melhor que todos os demais, ele não vai ter empatia. Porque empatia é você se colocar no lugar do outro, é você se relacionar com pares. O narcisista encontra uma dificuldade muito grande em pares, porque pares para ele seriam pessoas iguais a ele, seriam pessoas extremamente poderosas, extremamente inteligentes, extremamente belas, extremamente ricas. Então, não que o narcisista seja tudo isto, eu repito, ele não o é. Ele não o é. Só que ele assim se crê. E então, daí, para ele sustentar um relacionamento, fica difícil. Teria que ser com pessoas bem parecidas a ele, com ele, para que ele realmente tivesse empatia. Então, nós tivemos aí 3 pilares para se identificar a personalidade narcisista. Base. Tem muito mais coisa. Eu falei então da grandiosidade, da ausência de empatia e do exibicionismo. E vem aí então agora a questão de sustentar relacionamentos, que é o quarto pilar, a quarta característica para identificar esta personalidade. A dificuldade de sustentar relacionamento é exatamente pelo fato dele se sentir, ou dela se sentir, maior e melhor que a pessoa que está ao seu lado, que é a sua parceira ou parceiro, maior ou melhor que o seu cônjuge, percebe? Então daí essa dificuldade de sustentar os relacionamentos. O narcisista ele tem uma facilidade muito grande de realizar uma conquista, porque inicialmente é uma personalidade maravilhosa, carinhosa, sedutora, inteligente. Vamos saber o porquê disso tudo? Será que ele verdadeiramente é todas estas coisas lindas e maravilhosas aí? Ou será que não? Estudos apontam que o narcisista ele só consegue se mostrar tão sedutor, se mostrar tão interessante, tão poderoso, porque ele tem uma perspicácia muito grande para estudar sua personalidade. Ele tem uma perspicácia muito grande para avaliar o nosso comportamento, os nossos desejos, as nossas aspirações. E então daí ele espelha para a vítima que ele deseja conquistar, ele espelha tudo aquilo que ela gostaria de ter na vida, tudo aquilo que ela gostaria de ter ao seu lado. Então, de repente, para uma parceira X ou um parceiro X, ele espelhará
uma determinada personalidade. Para uma parceira Y, ele espelhará uma outra personalidade, um outro projeto de vida. Então, verdadeiramente, o narcisista não é tão interessante. O narcisista não é tão inteligente. O narcisista não é tão digno de apreciação. Só que inicialmente ele passa essa imagem. Pelo fato de ter estudado a personalidade, a conduta, as aspirações da pessoa em questão, da vítima em questão. Então, além desses 4 aspectos que eu trouxe aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a intensa autoconcentração que o narcisista tem. Observem, intensa, alta concentração que ele tem em satisfazer a si mesmo. Isso nos mostra que, quando a sua energia, a sua vitalidade está totalmente voltada para ele, o outro deixa de existir. Só que isso acontecerá não no primeiro momento, isso acontecerá posteriormente, mas que fique registrado aí, tá? A outra característica, uma busca incansável para suprir as próprias necessidades. Novamente, a gente observa aí uma busca incansável para suprir as próprias necessidades. Ela acontece, e no caso do narcisista, ela acontece sem se preocupar com o bem-estar do outro. Para suprir essas necessidades, ele chega ao ponto de fazer com que o outro seja realmente, simplesmente um suplemento. É triste, mas é verdade, ok? A autoestima. Aquilo que inicialmente você presenciou na vida do narcisista e que você interpretou como uma autoestima elevadíssima, na verdade é uma representação. Há estudos que comprovam que o narcisista, ele não tem assim essa autoestima tão empoderada, tão desenvolvida, mas que ele, na verdade, ele tem simplesmente um falso self, ou seja, um falso eu, um ego inflado. Então, essa autoestima que ele inicialmente te apresentou em uma festa, em um jantar, em um casamento, seja onde for, essa grandiosa autoestima, ela é uma representação. Há estudiosos que dizem, que afirmam que quem se relaciona com uma pessoa narcisista se relaciona com vazio. Porque a pessoa que você vê à sua frente, ela não existe. A pessoa que está ali, ela não está, ela não existe. É uma encenação contínua o tempo todo. Então, há pesquisadores cientistas que dizem que quem se relaciona com narcisista se relaciona com vazio. Ou consigo mesma. Consigo mesma por quê? Porque ela apresentou para o narcisista tudo que ela sonha para a vida, o narcisista espelhou tudo que ela gostaria de obter e apresenta para ela tudo aquilo. Ou seja, espelhando para ela tudo aquilo que é só dela, não é dele, é só dela. Então vamos aí para a outra questão. Uma vez que ele realmente não tem essa autoestima tão desenvolvida e que ele, na verdade, vive um falso self, ele necessita manter esse falso self inflado. É o chamado de ego inflado. E para isso ele necessita da estima e da admiração de terceiros, especialmente dos cônjuges, das parceiras amorosas, do relacionamento amoroso. Ele necessita dessa admiração, ele necessita desta luz, ele necessita desta vitalidade que vem do outro, que vem de fora, porque o próprio self é falso, é um ego inflado. E então aí no relacionamento, quando alguns estudiosos dizem que a pessoa se relaciona com o vazio,
é porque somente a pessoa doa. Quem está num relacionamento com o narcisista, somente ele doa. Ele não consegue trazer nada para si. De verdadeiro, não. De verdadeiro, não. Tá? Estudos comprovam, experiências empíricas também comprovam que, inicialmente, o narcisista, ele vai ser o que há de melhor para um relacionamento. A personalidade narcisista. Vale para homem, para mulher ou para qualquer outro gênero. Vai ser o que há de melhor que alguém aspira para um relacionamento. Mas por quê? Porque ele te estudou para poder espelhar tudo que você gostaria de ter. Então, tudo aquilo que você recebe, na verdade, eu volto a dizer, não existe. É daí que alguns estudiosos dizem que você se relaciona com vazio, porque você somente entrega, você somente tira de você e entrega, mas você nunca consegue trazer do outro para você. Verdadeiramente não. Porque aí, inicialmente, ele sustenta essa relação desta forma, linda e maravilhosa. Inicialmente, ele vai construir, te colocar num pedestal, aonde você, pessoa conquistada, sendo você homem, mulher ou qualquer outro gênero, aonde você, pessoa conquistada, vai ser a pessoa mais inteligente, a pessoa mais cheirosa, a pessoa mais empoderada, a pessoa com maior perspectiva de sucesso. Percebe? Então, inicialmente, ele vai construir um pedestal e vai te colocar lá nas alturas. Este é o período chamado pela ciência, pela psicologia, pela neuropsicologia, é chamado de o período da conquista e da lua de mel. Porém, tendo feito isso e você já estando extremamente conquistado, o que vai acontecer é que aí ele vai começar a minar a sua autoconfiança. Ele vai começar a minar a sua credibilidade, começar a minar o seu projeto de vida. Só que ele não vai fazer isso de uma única vez. Ele vai gradativamente, digamos assim, puxando o seu tapete. Ele vai gradativamente demolindo o altar em que ele te colocou. Então, um dia ele vai te dizer, poxa, esse perfume seu não tá legal. Não tá casando aí com a química da sua pele, não. E às vezes é o perfume que você começou a usar desde o dia em que você o conheceu. Mas de um momento para o outro, para abalar sua autoestima, aquele perfume ficou ruim. As suas roupas, que antes eram tão elegantes, tão lindas, tão alinhadas, passam a ficar desengonçadas. Olha, essa roupa não tá legal, não. Nossa, tá te envelhecendo, tá te deixando pálida. E aí, nada que você faz para se vestir traz mais aquela beleza, aquela juventude, aquela elegância. Ok? A sua voz, que antes era tão apreciada, que sentava para te ouvir, e você acreditava que ele realmente, ou ela, realmente tinha prazer em te ouvir, na verdade estava te estudando. Não era o prazer de te ouvir, mas era a necessidade de conhecer suas aspirações, seus projetos, para lhe utilizar. Pode ser duro de ouvir, mas melhor ouvir que viver. Então, vejam bem, agora já não estamos mais no período da conquista, mas sim no período da demolição, mas sim no período em que a lua de mel acabou, sim no período em que a pessoa tenta destruir a autoestima do outro. Por que é que o narcisista age desta forma? Inicialmente, ele é ou ela uma pessoa maravilhosa porque ele necessita lhe conquistar, porque tendo este falso self, que a ciência comprova que ele tem, ele necessita da sua energia, da sua admiração, dos seus elogios para manter o próprio ego inflado. Então, ele faz essa busca e realiza essa conquista.
Tendo conquistado e obtido de você toda a admiração, todos os elogios e toda a aceitação de tudo que aquele homem foi para você até hoje, ou homens, de tudo que aquela mulher foi para você até hoje, então ele já obteve o suplemento que ele necessita. Segundo alguns cientistas, ele já vampirizou essa energia. Uma vez tendo feito isto, ele não percebe mais a necessidade de continuar sustentando um relacionamento com você, com a pessoa conquistada. Ele não percebe mais a necessidade de continuar representando para você. O trabalho que ele tinha que fazer com você já foi feito, a conquista já foi realizada e você já doou todo o suplemento que ele necessita. E então agora ele começa aí a fazer todas essas questões depreciativas que eu já disse, ao invés de um elogio, uma crítica, a sua voz que antes era tão gostosa de ouvir, que ficava horas te ouvindo, mas na verdade te estudando, agora a sua voz já é uma voz agressiva, já é uma voz ganida, está falando fanhoso, fala alto demais. Percebem? Então, ao minar a sua autoestima, você começa a deixar de ser você. Você começa a deixar de viver o próprio eu e começa a trabalhar cada vez mais na tentativa de agradar o narcisista. Tentativa esta que acontecerá em vão, porque ele nunca mais se mostrará agradado. Por mais que você doe de si, ele estará sempre insatisfeito. E com isso ele vai minando a sua autoconfiança, ele vai minando a sua autoestima, ele vai minando o seu projeto de vida, consequentemente a sua saúde física, mental e emocional. Estando você uma vez já em frangalhos, completamente debilitada emocionalmente, por não mais conseguir ser aquela pessoa que antes você foi para o narcisista, na verdade você ainda é. Aquela pessoa que o narcisista conquistou ainda está aí. Só que o narcisista faz questão de te mostrar que não está. Exatamente para que você comece a fornecer cada vez mais, cada vez mais. E quanto mais você tenta agradar o narcisista, mais você tenta se aproximar dele, mais você se ausenta de si. E quanto mais você se ausenta de si, mais fragilizada a sua personalidade fica. Mais carente você fica. E aí ele começa a trabalhar outros critérios. Os critérios do isolamento, de te afastar das pessoas que podem lhe dizer o seguinte: olha, esse relacionamento não está sendo bom para você não. Olha, eu estou percebendo que você não está bem. Ele começa a te afastar dessas pessoas. É o momento do isolamento. Então vocês conseguem perceber que o momento da destruição da autoestima acontece também com o momento do isolamento. E na tentativa de agradá-lo, você se afasta da amiga que de repente apresenta uma crítica contra ele e ele lhe diz: essa amiga não presta. Você se afasta de familiares que de repente diz para você: olha, agora verdadeiramente parece que você não está bem, você precisa se cuidar. E aí ele te afasta desse familiar, te deixando de certa forma sozinha, numa situação em que você dependerá exclusivamente dele. Então é próprio algumas mulheres chegarem no consultório e virar e dizer: olha, eu só tenho ele. Isso acontece mais com mulheres, mas há homens também que chegam e dizem: eu só tenho ela. Por quê? Porque o narcisista, ele já fez o trabalho de afastar todas as pessoas para que você fique à mercê da personalidade cruel. Para aí chegar o momento dele fazer o corte final. E no momento que ele fizer o corte final, você estará totalmente desamparada emocionalmente. Só que esse corte final, ele não vai acontecer em momentos normais. Esse corte final, ele vai acontecer num momento especial para você. Geralmente acontece no Natal, num Ano Novo, num aniversário, numa viagem.
que vocês estão fazendo juntos, de repente para reatar o relacionamento, para dar mais gás, né, conforme a população gosta de falar. Aí ele faz aquele corte, finalizando com tudo. E a destruição emocional e mental é total, acarretando também consequências físicas, é claro, como depressão, crise de ansiedade, tal e tal, certo? Então eu trouxe aqui esses 4 critérios, né, essas 4 características, para que as pessoas possam identificar essa personalidade e possam identificar certos comportamentos e tentar avaliar se está num relacionamento abusivo ou não. Havendo dúvida, busque ajuda. Você pode buscar ajuda profissional, ajuda psicológica, ajuda psicoterapeuta. Você pode conversar com familiares, com amigos. Só nunca fique à mercê exclusivamente de uma personalidade que está tentando lhe deteriorar a autoestima. É necessário também dizer que o narcisista, tendo feito com você esse corte, destruído a sua autoestima e lhe vendo agora totalmente sem brilho, sem luz e sem perspectiva, ele vai sim partir para um outro relacionamento. Porém, no momento em que ele observar que você está se refazendo, que você está resgatando de volta a sua luz, a sua esperança de vida, a sua autoestima, ele vai tentar fazer a reconquista novamente. Não por lhe amar, mas para novamente conseguir sugar de você esta vitalidade, esse algo de bom que você pode lhe fornecer, para que você possa novamente lhe fornecer a luz, o brilho e a afirmação de que ele realmente é o que ele crescer, de que ele realmente é aquilo que ele acredita. Então, é muito comum você perceber dentro de consultório pessoas dizendo o seguinte: olha, eu fiquei destruída, extremamente destruída, mas eu só tinha ele e neste momento eu ainda tenho apenas ele. Eu estou me refazendo agora, mas observem uma coisa, já está se refazendo. Então, quando ele afastou de você, afastou da vítima todas as pessoas, era exatamente para que esse caos, essa fragilidade fosse instalada. A partir do momento que você começa a se restaurar, ele percebe, tem uma luz brilhando ali. Então você arruma um novo namorado, você começa a sair novamente, você se embeleza, você vai viajar e ele percebe, há uma luz brilhando ali, tá? Há profissionais estudiosos, mesmo cientistas, que diz que alguns narcisistas são como moscas ao redor da lâmpada. Então, enquanto tiver brilho, eles vão permanecer. O brilho apagou, eles vão se distanciar. Você voltou a brilhar, voltou a se reconstruir, eles retornarão. Retornarão como os melhores parceiros, os melhores amantes, os melhores companheiros, mas na verdade é adequado que saibamos que é novamente uma nova encenação, é novamente uma representação, certo? Então fique aí o meu recado. Não permita que te afastem das pessoas que podem lhe ajudar. Não permitem que lhe destruam a autoestima. E permita que o conhecimento chegue até você, que a sua luz continue a brilhar e que você possa continuar construindo. Construindo sempre. Para você e por você. Brilhe. Eu quero deixar aqui a indicação de um filme que vocês vão poder constatar tudo o que eu disse aqui, vendo o filme com atenção, relembrando do vídeo. Ele se chama O Homem Invisível. É de 2020. E vendo com atenção, detidamente, vocês vão observar por que é que o homem era invisível. É uma relação, não vou dar aqui dicas mais profundas do filme, mas é uma relação que acontece entre um médico e uma paciente.
mas pode acontecer entre qualquer profissão e em qualquer situação, tá? Mas eu só disse isto para que vocês possam identificar o vídeo, para que vocês possam identificar o filme, me desculpe, porque existem mais de um filme com esse nome, O Homem Invisível. Então este é O Homem Invisível de 2020 e a resenha dele é... Vou dar só isso daí, para não tirar a graça do filme. É um relacionamento que acontece entre um médico e uma paciente. E aí vocês vão entender por que é que o título é O Homem Invisível. Lembram quando eu disse que quem se relaciona com narcisista se relaciona com vazio? Vejam o filme e depois voltem a ver esse vídeo. E eu vou fazer posteriormente, o mais rapidinho possível, um outro vídeo sobre situações, frases e condutas que você pode executar para aniquilar o poder do narcisista sobre sua vida e seu bem-estar, para afastar o narcisista ou pelo menos minimizar as situações desastrosas que ele tenta implantar na sua existência. Um abraço, veja o filme, volta ao vídeo e veja o próximo que eu vou fazer. Se inscreva, dê o like, ative o sininho e compartilhe com quem você acredita que mereça e que precise. Abraço!